Buraco de agulha desconhecido. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Para mim é uma grande alegria poder receber você aqui em mais esse dia, nessa caminhada da vida que nós trilhamos juntos. Hoje nós estamos aqui para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 19, versículos do 23 até o 30. E hoje Jesus quer nos dizer o seguinte: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. O Evangelho de hoje traz para nós aqui, no início, uma passagem bem clássica que muitas pessoas foram ensinadas, portanto interpretam até hoje essa passagem de maneira equivocada. Se nós olharmos essa passagem, nós veremos que parece que, para quem é rico e tem condições financeiras no mundo de hoje, vai ser difícil, se não impossível, entrar no reino de Deus. E essa é uma grande mentira, porque quando nós usamos o dinheiro em favor do reino de Deus, ele é um grande instrumento, uma grande ferramenta para fazer com que a obra de Deus aconteça de maneira grandiosa na face da terra. Nós podemos olhar que no passado existem inúmeras pessoas que foram ricas, que contribuíram grandemente para a Igreja de Cristo no mundo. Isso é só um dos exemplos, fora pessoas que hoje existem e fazem grandes obras, algumas em nome de Deus, outras não, mas o fazem para a sociedade, contribuindo para o bem dos demais no mundo, seja por instituições de caridade, por meio de doações e várias outras maneiras de ajudar com o dinheiro, esse bem material. Nós sabemos que Jesus fala aqui que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pode ser que você foi ensinado que esse buraco de uma agulha aqui seja de fato o buraco de uma agulha de costurar, mas eu quero te trazer uma perspectiva de que talvez não te mostraram. Lá em Jerusalém, na época de Jesus e também antes, existiam portões enormes que, antes das 6 da tarde, vinham viajantes, de camelo principalmente, por aquele lugar ser desértico, e eles vinham com muitas bagagens. Até às 6 da tarde, as pessoas, os viajantes, os turistas que vinham até Jerusalém, passavam por esses portões enormes com os camelos e as bagagens. Mas quando dava 6 horas da tarde, eles seriam impedidos de passar pelos portões e precisariam entrar na cidade com a sua bagagem de uma maneira totalmente diferente do que eles esperavam. Existia lá, ou existe até hoje, uma espécie de porta, que nós chamamos de portinhola, e ela era num formato que o camelo só conseguiria passar por ela ajoelhado e sem a bagagem. Atenção! A seguir você verá imagens dessa portinhola que o Robert mencionou na meditação. Pause o vídeo para conferir. Passar ajoelhado para um camelo não é algo difícil. É simples para o camelo passar ajoelhado. Ele tem essa habilidade, mas ele precisava deixar a sua bagagem para trás para poder passar nessa portinhola, ou seja, ele entraria apenas ele. Essa é a alusão que Jesus traz para nós aqui hoje aqui escrita nessa leitura que nós fizemos, de buraco de uma agulha. Mas um outro nome dado para essa portinhola era fundo de uma agulha. Então nós podemos entender que se trata da portinhola em si, e não necessariamente do objeto agulha. E então o que significa para nós essa representação do camelo passar de joelho sem a bagagem? Significa que nós entraremos no reino dos céus somente de maneira humilde e que para lá
nós não levaremos nada que tem nesse mundo, que supostamente é nosso, para lá. Nós entraremos no reino dos céus humildemente. Por isso, caixão não tem gaveta, e mesmo se tivesse, ficaria lá, debaixo da terra. Esse é o ensinamento da palavra de Deus para nós hoje, para que nós possamos mudar a nossa interpretação sobre riqueza, sabendo, novamente, já frisei em outros vídeos aqui para você, que a riqueza é um grande instrumento, um catalisador, um potencializador de pessoas, de caráter. Se você é alguém que tem dinheiro e é um caráter totalmente positivo, um caráter genuíno, um caráter de quem valoriza a vida humana, sabe que o dinheiro para você é como o ar. Quando você tem, você nem sente, mas você faz questão de entregar o ar para aqueles que ainda não têm o suficiente e que sentem a necessidade desse ar, ou seja, desse instrumento para poder viver. Nós sabemos que o dinheiro é importante e não adianta nós agirmos como se ele fosse algo que não é importante. E aqui nós precisamos sair dessa meditação tendo em mente que Jesus, ele não é a favor da pobreza. Se o fosse assim, ele não teria multiplicado o pão na passagem da multiplicação dos pães com os peixes. Deus, ele é sempre a favor da abundância. E ele sabe que o dinheiro é um grande instrumento para ajudá-lo a fazer grandes coisas em favor do seu reino. Fica aqui para nós o ensinamento para nós mudarmos a perspectiva de como deve ser essa leitura, como deve ser a interpretação desse evangelho, a fim de que nós possamos ensinar a verdade e o correto para as pessoas e que elas possam crescer, buscar o melhor para a sua vida e também para a vida do próximo, porque isso é amor. Eu parabenizo você por ter chegado até aqui nessa meditação. Isso é um sinal de que você cresceu mais um pouco na fé, em humildade e aprendeu um pouco mais dessa poderosa palavra que guia e orienta a nossa vida rumo à liberdade, que é a verdade que nos liberta. Amanhã, se Deus quiser, eu espero encontrar você aqui novamente, para que você seja rico de bens materiais também, mas principalmente de valores morais, princípios da palavra de Deus, do nosso Criador, a fim de que você seja rico do verdadeiro tesouro, que é essa palavra que vem de Deus, nosso Pai. Um grande abraço para você e até mais.